Olá, queridos. Pastor Carlos Dantas aqui, mais uma vez com vocês. Obrigado por estar conosco. Mais uma vez, Cast Forte para você. E hoje nós temos uma convidada especial, Josiana Santos, obreira da Casa do Senhor. E ela tem um testemunho maravilhoso para compartilhar com todos vocês. A paz do Senhor, irmã Josiana, a qual nós chamamos de Josi, né? Carinhosamente conhecida por irmã Josi, obreira Josi. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E que Deus abençoe. Tarde abençoada. Os microfones são seus. A paz do Senhor, pastor. Muito obrigada. É uma honra para mim também fazer parte desse Cast Forte, da Igreja Deus Forte. E eu me sinto muito honrada e muito agradecida por fazer parte. Eu creio que não só esse, mas os que já foram gravados e os que serão brevemente edificarão muito a vida de todos que ouvirem, que assistirem. Vai edificar a vida das pessoas para a glória de Deus, eu creio. Maravilha, maravilha. Queridos, você vai já nos dando aquele apoio carinhoso, tá bom? Curte a programação, compartilha e comente também, tá? Para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é importante e possa alcançar mais pessoas, tá bom? Assim o YouTube recomenda esse conteúdo para mais pessoas e, enfim, mais vidas são atingidas, são abençoadas por esse testemunho maravilhoso, tá bom? Vai nos dando seu apoio, vai nos dando seu like aí, amém? Irmã Josi, enfim, para quem não te conhece, quem está te vendo pela primeira vez, fala um pouquinho da tua história, da tua família, para quem está em casa assistindo, possa te conhecer melhor, irmã. Então, pastor, eu sou casada há 4 anos, tenho 2 filhas, uma de 26 anos, uma de 2 anos. Não sou curitibana, sou de Belém do Pará, mas já me sinto uma curitibana, já vivo aqui há 9 anos, né? E sou muito feliz aqui, uma nova história. Acostumou com frio de Curitiba? Já, inclusive até gosto desse frio, né? As pessoas ficam até... Nossa, como que você gosta do frio? Mas eu gosto. Acho o clima daqui super aconchegante, eu me identifico bastante. E o tempo que eu tô aqui, os 9 anos, é só tempo de graça, graças a Deus. E eu sinto muito feliz nessa cidade, muito acolhida, né? Parabenizo essa cidade, gosto muito daqui, sou muito feliz aqui. Sou técnica de enfermagem, trabalho numa unidade de saúde e é isso. Que bênção, que bênção. Serve ao Senhor conosco, né? Na Igreja de Deus Forte. Também sirvo aqui na Igreja Deus Forte, trabalho na obra, sou edificada pela vida dos meus pastores, pela igreja e sou muito feliz aqui também. É um tempo que o Senhor me trouxe para cá, onde houve grandes transformações na minha vida com Jesus, através desse ministério, dessa igreja. Maravilha, irmã Josi, né? Nós que nos sentimos alegres e felizes, né? Por poder compartilhar contigo, com seu esposo, sua família, das coisas que Deus tem feito, né? Das maravilhosas coisas que Deus tem feito no nosso meio. Maravilha. Sim. Mas, Josi, vamos lá. Então, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, você nasceu num lar cristão, você aceitou Jesus depois. Como é que foi, né? A tua história, a tua caminhada com Cristo, adolescência, né? Eu vou deixar para você falar, né? Ali nos bastidores me contou alguma coisa, mas eu vou deixar para você contar para todo mundo. Sim. Então, pastor, eu nasci, cresci num lar católico. Sim. Né? Fui criada pelos meus avós. Passei um tempo com os avós paternos, mas a minha criação mesmo foi pelos meus avós maternos. Lá em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará. E ambos sempre foram muito católicos. Mas eu digo sempre que, apesar de serem católicos, foi eles que me apresentaram Deus. Né? A minha família católica me apresentou Deus e me fez conhecer esse Deus, ter temor a esse Deus desde criança. Pela forma com a qual eles serviam a esse Deus, pela forma com a qual eles me apresentaram. Minha avó era bastante católica, então todos os domingos nós tínhamos que ir à igreja, e bem criancinha, e tínhamos que prestar atenção na liturgia, no que estava sendo falado, né? Tanto que a minha avó sentava a gente no banco, sentava do lado e falava, presta atenção, não quero um barulho. E quando a gente ia para casa, ela perguntava, o que vocês aprenderam? O que foi falado? O que o padre falou? Ela perguntava. E se porventura, em algum momento, a gente desviasse o olhar ou conversasse alguma coisa, ela já falava, ei, presta atenção, a palavra. Essa é hora de respeito, é para ouvir o que Deus tem a falar. E aquilo foi causando um temor no nosso coração pelas coisas de Deus, que eram sagrados, que tinha que ter respeito, reverência. Né? Então, foi assim que eu aprendi. Minha avó ensinava a gente a orar, inclusive de joelhos, a jejuar.
né? Tudo isso ela foi ensinando pra gente desde criancinha. E ela é católica, né? E eu até contei um testemunho aqui na igreja uma vez, que na minha casa, da minha avó, tinha um quadro bem grande na parede. Quem entrava via esse quadro. E tinha 2 mãos em posições assim, de receber. E no quadro dizia assim, em tudo dai graças. E eu lembro que todas as vezes que eu entrava em casa, eu olhava para esse quadro, automaticamente eu agradecia a Deus pelo sol, pelo alimento, pelo dia. E eu bem criança. Então isso já ia criando no meu coração uma paixão por um Deus que eu estava conhecendo ali, pelo que a minha avó temia Deus, né, em casa. Ela lia a Bíblia, ela mostrava para nós as figuras, porque a gente ainda não sabia ler, ela mostrava as figuras na Bíblia, contava histórias, e aquilo foi fazendo com que a gente conhecesse esse Deus. Nossa, que interessante. E a figura, assim, por exemplo, dos deuses católicos, dos santos, né, você tinha também digamos assim, essa devoção, as rezas católicas também, ou não? Não. Como que funcionava? Então, a minha avó ensinava a gente, né, sobre um Deus, único Deus, e por ela ser católica e essa ser o conhecimento deles, né, ela falava sobre os santos, tudinho, mas ela ensinava a gente sempre a rezar, né, a Deus. Não, ela não falava assim, ó, você tem que rezar a Maria ou a Santa, não. Ela falava sempre de Deus, Deus. E aquele Deus foi entrando na minha mente e no meu coração. Sobre Deus ser o Pai, ser o Criador, ser o dono de todas as coisas. Isso ela ia colocando no nosso coração. Então, desde criança, eu já fui tendo uma atração por esse Deus. Já fui tendo um chamado, uma paixão de conhecer esse Deus por conta do que a minha avó falava, do que ela mostrava, do que ela apresentava para nós. Então, eu fiz primeiro Eucaristia, eu fiz Crisma e tudo isso. Tinha um estudo, né? Tinha um preparo para tudo isso. E eu fui ficando curiosa para conhecer esse Deus que a minha avó apresentou para nós. Interessante, né? A tradição católica do Sírio de Nazaré, você participava também? Sim, participávamos, porque a minha cidade tem esse Sírio, né? Belém do Pará. Uma tradição forte. Uma tradição muito forte. Então, nós íamos. E é interessante, pastor, que nós sentimos uma emoção, né? Pelaquela situação um ali, pelo que tá de fé, exatamente o que está acontecendo. E eu lembro que quando era o Sírio, a minha avó levava a gente para assistir, e aqueles cânticos que falavam, né, sobre Deus, sobre Maria ser uma mãe, e aquilo causava um emocional na gente, na fé, né, sobre os relatos dos milagres que as pessoas criam, né? Então, é sobre a fé, realmente, de um Deus, né, que era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, e a gente queria nessas... Sim, até porque a gente pode entender também que todas as pessoas que participam ali, ninguém está ali obrigado, né? As pessoas estão ali exercitando a fé a qual lhes foi dada, né? Como a irmã está relatando aqui, né, pra gente. A irmã foi indo na infância, assim, recebeu esse temor de Deus, e daí, como é que foi? Sim, então eu fui criada no catolicismo, né, e por muito tempo aprendi, fiz o que nem falei, a primeira comunhão, a crisma e tudo mais, só que aquilo foi me despertando uma paixão por esse Deus, para conhecer. E eu sempre falo, pastor, que é interessante que quem me atraiu para conhecer a Deus foi o próprio Espírito Santo, antes de eu conhecê-lo, né? Porque a minha vida com Cristo foi baseada em algo que o Espírito Santo foi meu professor, foi meu ajudador, foi sobre ele mesmo. Não tinha alguém que me levou numa igreja cristã. Para me chegar no cristianismo, numa igreja evangélica, ninguém me levou. Eu lembro que eu passei na porta de uma igreja, eu muito nova, passei na porta de uma igreja, era um horário de almoço, e estava tendo um culto ali. E algo me atraiu. Eu ouvi o barulho de banda, de louvor, e eu identifiquei que era uma igreja. Né? E eu falei, vou entrar, quero conhecer. E eu entrei. Eu vinha não sei de onde, não lembro. Eu sei que eu tinha descido na parada do ônibus e aquilo me atraiu mesmo. E eu acredito que foi o próprio Espírito Santo, porque ninguém me chamou, ninguém me convidou. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E eu entrei, e eu lembro até hoje, era um culto de missões. Era um culto de missões, eu já era jovem, acredito que eu tinha por volta dos meus 17 anos, por aí. Eu entrei, estava tendo um culto de missões, pessoas da África, né? E eu assisti aquele culto e eu fiquei apaixonada por aquilo ali. O que eles falavam, como eles trabalhavam, os missionários, eu achei aquilo super interessante, né? Me atraiu, gostei das canções, gostei da palavra, tudo me atraiu ali. Que lindo. Então, a partir dali, eu comecei a procurar as igrejas evangélicas, né? E me envolver, e ouvir. E aconteceu que nessa época a minha mãe
ficou doente. Então, por a minha mãe estar doente, eu comecei a buscar mais a Deus. A querer saber desse Deus, porque eu cria que ele poderia fazer um milagre de restaurar a saúde da minha mãe. E isso me aproximou mais de Deus. Apesar da minha mãe foi no tempo que Deus quis. Mas foi uma forma de me atrair mais a Deus. Você foi exercitando mais a tua fé. A minha fé. Então, eu ouvia programas na rádio. Eu lia a Bíblia com a minha mãe. Eu copiava salmos pra eu e ela estar juntinho ali de Deus e crer que Deus poderia fazer um milagre. E isso foi uma das atrações a qual me levou para mais próximo de Deus, numa igreja cristã, evangélica no caso, né? E se apaixonou por Jesus, conheceu o Evangelho, conheceu a palavra de Jesus, se apaixonou e aceitou Jesus? Foi isso? Isso. Aí comecei a frequentar as igrejas, né? Só que assim, por eu não ter maturidade espiritual e nem maturidade emocional, eu fiquei idas e vindas. Eu entrei na igreja, eu fui conhecendo, houve um apelo, você quer aceitar Jesus? E eu fui, né, com meu coração aberto para aceitar Jesus. Mas por eu não ter maturidade, eu estar numa fase ali de juventude, onde eu não tinha um emocional, eu não tinha uma maturidade, eu não tinha uma responsabilidade, eu não levei minha vida firme com Jesus. Ora eu estava na igreja, ora eu estava no mundão, ora eu estava... E eu fiquei nesse vai e vem. Mas sempre com aquele desejo de conhecer a Deus, de saber mais de Deus, mas não firme, assim, na questão de emocionalmente, de espiritualmente, ainda não. Foi um processo. Você tinha a fé, mas aquela firmeza não tinha chegado ainda nessa questão de firmeza como é hoje, por exemplo. Exatamente. Né? E também vejo que, acho que muita gente também, né? Muitos jovens, né, atravessam por isso, adolescentes também, que às vezes não têm um discipulado adequado, né, se encontram em situações assim, né, às vezes o universo, a juventude, a idade ainda são coisas muito sedutoras, né, que arrastam, que levam o jovem a querer às vezes conhecer um pouco mais, né, da vida e às vezes coisas que são nocivas para o relacionamento dele com Deus, né. Foi o teu caso, irmã? Assim, Sim. Como é que foi? Você se afastou? Como é que foi a tua história lá, assim, digamos, afastada de Deus? Como é que foi esse episódio? Sim, então, aí eu conheci Jesus, me batizei, aceitei Jesus, me batizei e comecei a trabalhar na igreja. Daí, de repente, assim, por um tempo, eu conheci algumas pessoas que não eram da igreja, ambiente de trabalho, e me deixei levar ali pelas práticas dessas pessoas, né? De bebida, né? Dessas coisas que não convém com o que diz a palavra para ser uma pessoa realmente cristã, que segue os princípios bíblicos. E isso foi me afastando, né? Que eu não tinha a maturidade espiritualmente, emocionalmente, fisicamente suficiente para me manter firme com Jesus, né? Não tinha, que nem o pastor comentou também ali na época, um discipulado. Não tinha ainda amigos que poderiam me firmar, era só eu. Isso eu perguntava, tinha um grupo de jovens, participava de algum grupo de jovens, alguma coisa, não conseguiu se firmar? Como é que foi? Então, eu ia sozinha para a igreja. Na minha família, ninguém era cristão, que nem eu falei, ninguém me apresentou, ninguém falou, então eu era muito sozinha, era eu e o Espírito Santo. Só que como eu não tinha maturidade espiritual, eu ainda não conseguia identificar a voz do Espírito Santo, faz assim, vai desse jeito, faz. Ouvia mais a minha voz, da minha carne. Sim, do coração. Do coração. Então, eu ia sempre por esse lado, porque para mim, na época, por eu ser muito imatura, parecia mais fácil, né? Então, tipo assim, eu cheguei naquela fase de que, agora que eu tô em Jesus, tá tudo muito mais difícil, então acho que no mundo tava melhor. Vou por aqui que tá sendo mais fácil, né? Porque não tinha essa maturidade. E daí eu ficava indo e vindo, e até que aconteceu que a minha mãe ficou doente, e eu quis me firmar com Jesus, mas de uma forma errada, porque eu achei assim, eu vou para Jesus, uma moeda de troca, e ele vai curar minha mãe e vai ficar tudo bem. Havia um interesse já... Isso, fui já nessa época com o interesse de que assim, Jesus, eu vou te servir, o Senhor vai curar minha mãe e tá tudo certo. Né? Mas e não houve ali a moeda de troca, não houve ali um pensamento assim, se não curar, eu não fico. Houve esse pensamento? Houve esse pensamento, inclusive aconteceu, né? Pelo fato de já ir da forma incorreta, né? Já ir achando que Jesus tinha que fazer o que eu queria. Né? Não era uma paixão por Jesus, era um interesse. Ainda era um interesse, né? A paixão estava ali, mas escondidinha, ainda não tinha desaflorado. O interesse passou acima por ser uma questão de saúde, de mãe, algo um pouco mais ali, né?
E aí eu fui para Jesus e com esse intuito, achando que Jesus ia curar a minha mãe, né? Sem saber que a vontade de Deus tinha que prevalecer e que é boa, agradável e perfeita. Achando que por eu estar lá, Jesus faria o que eu queria. Né? E também sobre isso, eu nunca tive uma figura de pai, eu não fui criada pelo meu pai. Então a figura de pai que eu tinha era meu avô, e o meu avô fazia tudo que eu queria. Então, por essa ser minha figura de pai, eu achava que Deus era esse pai. Transferir essa imagem pro Pai Celestial. Exato, que tudo que você quer ele faz. Tudo. Eu achava que Deus era assim. Inclusive a própria Bíblia discrimina, né, que o nosso Deus, ele é um Deus que, se necessário for, ele até corrige a gente, né? Exato. Açoita a gente, porque é aquele amor exigente, né? Que nos quer caminhando naquilo que é certo, né? Exatamente. E às vezes a gente, sem essa correção, né? A gente se perde, né? A irmã é mãe, né? Assim, sabe que os nossos filhos, as crianças, às vezes você tem que dar uma corrigidinha aqui e ali, né? Isso. Faz parte da educação, né? Que interessante, mas é muito interessante. Eu tenho falado com as pessoas que realmente é o nosso meio, a nossa cultura, a nossa forma de criação é comum, né? A gente transferir a nossa cultura, enfim, os nossos valores de criação. Às vezes transferir isso muito para a questão do evangelho, né? O evangelho é algo diferente, né? A gente olha, o evangelho é uma janela que faz a gente olhar tudo diferente, né? Sim. O reino de Deus, ele é um reino que funciona por amor. Né? Exatamente. Não por troca, não por interesse, né? Não. É uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa. Mas, Josi, deixa eu perguntar, interessante, né? Deixa eu perguntar aqui, foi num desses episódios que você saiu, que você teve a sua primeira filha, queria perguntar também se você teve experiências, assim, álcool, drogas, essas coisas ou não. Como é que foi essa tua estadia, já ali jovem, praticamente adulta, sem Deus, ali afastada de Deus? Como é que foi essa? Então, quando eu vim para Jesus, eu era bem novinha, né? E eu já tinha uma filha. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu tive uma filha bem novinha. A minha filha mais velha, Dayana, eu tive ela com 16 anos de idade. Você teve ela antes de conhecer Jesus? Antes de conhecer Jesus. Ainda não conhecia Jesus, né? Eu saí de casa com 15 anos de idade, né? Tive uma desavença na minha casa, então eu saí de casa. Saí de casa e fui morar com amigos. Eu com 15 anos de idade. Fui morar com amigos. E ali eu conheci o mundo. Os prazeres da carne, as coisas do mundo, né? Conheci drogas, conheci bebida, sexo, essas coisas, muito nova, né? Por eu ter saído ali debaixo da cobertura da minha família. Foi o que o mundo me apresentou, muito jovem. Então, foi na época que eu engravidei da minha filha, né? Da minha filha mais velha. E fui morar ali na casa do pai dela, passei um tempo lá. Não deu certo, justamente pela falta de maturidade, de responsabilidade, né? Tudo que faltou ali para que eu tivesse uma boa criação, ou talvez um bom relacionamento, né? Faltou para mim e faltou para ela, né? Porque acabou acarretando para ela essas coisas, né? Então, eu voltei para casa dos meus pais, né? No caso dos meus avós, que chamam meus pais, né? Voltei para casa dos meus avós, que me ajudaram ali a passar por essa fase da minha vida. E daí foi que eu voltei por um tempo. Ali eu conheci drogas, conheci o mundo, conheci pessoas. Mesmo estando morando com eles, eu tinha uma vida no mundão, onde eu fazia tudo que eu queria, ia pra festa, não tinha maturidade nenhuma, não tinha responsabilidade também. E fui conhecer o mundo lá fora, né? As coisas que me atraíram ali naquele momento, que é as coisas da carne. E por conta disso que eu já paguei um preço muito alto. Porque devido a essa vida que eu tinha, foi que mais lá na frente, alguns anos à frente, eu me tornei uma mulher estéril. Olha só. Por conta dessa vida, ou seja, troca de parceiros, né? Olha só. Sem se cuidar, sem se proteger. Isso acarretou doenças para mim que me tornaram uma mulher estéril. Olha só. Por não ter me cuidado, me privado, não ter me amado, cuidado de mim. Entendeu? Olha então, passou-se o tempo e eu tive uma gravidez ectópica. Se chama, não sei se o pastor conhece, né? É uma gravidez onde a criança, o bebê ali, o feto, ele cresce fora do útero, né? Pode ser na trompa, pode ser no ovário, ele cresce fora do local determinado por Deus, que é no útero, né? Então, eu tive essa gravidez. E eu nem sabia que estava grávida, e quando eu descobri,
eu já estava com 8 semanas, indo quase pro 3º mês ali. E descobri por conta de uma dor muito forte. Inclusive, eu estava no carnaval nesse dia. Nossa. Né? Tava no carnaval e eu senti uma dor muito forte. Fui parar na unidade de pronto atendimento. E daí chegou lá, me encaminharam para uma maternidade, porque eu falei as dores que eu estava sentindo, os sintomas, e os médicos já conheciam o diagnóstico. Que era gravidez. Sim, e daí eu fui, né, no outro dia seguinte, fui acompanhado do meu avô, que era o meu pai ali, e daí lá eles fizeram um exame, uma ultrassonografia pélvica, e descobriram, né, que tinha um bebê crescendo nas trompas. Olha só. E um risco muito grande, porque se a trompa, ela rompesse, haveria um sangramento interno, uma hemorragia interna, onde eu estava correndo risco de vida. Olha eu só. poderia morrer ali. Meu né? Deus. E daí, quando a médica falou para mim, ó, tem realmente um bebê aqui, e ele tá vivo, ela falou assim, mas você não vai poder levar para casa. E eu fiquei assim, por quê? Ela falou, você já ouviu falar em gravidez ectópica? E por eu estar estagiando como técnica de enfermagem, eu já tinha estudado, eu já sabia do que se tratava. Sim. Daí eu falei, sim, eu sei o que se trata. Ela falou, então, isso é o que tá acontecendo com você. Nós precisamos fazer uma cirurgia de emergência agora, né? Para que você não corra risco de vida, que você já tá correndo, mas que você não venha até a morte. Daí eu fui, fiz a minha primeira cirurgia, nunca tinha feito, porque a Dayana eu tive parto normal. Sim. Fiz a minha cirurgia ali, eu tava sozinha, pastor. Olha sozinha, só eu e Deus. Né? Foi um momento muito difícil insegurança pra grande. mim. Sozinha, fiz essa cirurgia e fui para casa. E de lá, nessa cirurgia, eu fiz a retirada de uma trompa e de um ovário. Foi a necessidade que os médicos viram. Sim. Então, eu fiquei com uma trompa e um ovário. E após essa cirurgia, durante a recuperação, aí eu tive uma doença chamada DIP, que é uma doença infecciosa pélvica, que ela vem de outras doenças transmissíveis sexualmente no meu passado, na minha vida antes, jovem, né? Quando eu não me protegi, não me amei, não me cuidei. Sim. E essa doença que veio com o diagnóstico da infertilidade. Quando elas não são tratadas, essas doenças, elas te levam a um diagnóstico de infertilidade. Nossa, né? então você teve o diagnóstico mesmo confirmado. Exatamente, mas eu já fui descobrir depois. Eu já fui descobrir esse diagnóstico aqui em Curitiba. Ah, sim. Já. Foi uma coisa assim bem longa, assim, um tratar assim bem longo, porque aí depois de tudo isso eu voltei para Jesus, né? Depois dessa gravidez ectópica eu voltei para Jesus. E daí foi um tempo maravilhoso lá em Belém, onde eu voltei para Jesus, me firmei ali na igreja, trabalhei no ministério, servi a Deus, servi a igreja, participei de várias coisas. Aí foi na época em que eu fui batizada no Espírito Santo. Foi um tempo maravilhoso com Deus ali. Regozijo, restauração. Muito maravilhoso, restauração. Só que aí de novo eu caí. Olha só. De novo eu me afastei, mas dessa vez já consciente. Consciente de que eu estava fazendo a coisa errada. Escolha, mal escolha. Mais ou menos aproximadamente quantos anos tinha nessa época? Nessa época eu já tinha, acredito que mais de 30. Já estava assim uma mulher adulta formada. Uma mulher adulta, então eu tenho plena consciência de que eu estava fazendo a coisa errada. Foi escolha minha mesmo. Né? Não foi ninguém que me falou, que me tirou. Inclusive, os meus pastores, os meus líderes na época chegaram a me avisar. Olha, você vai cair. Se você continuar desse jeito, se você continuar nessa situação, você vai cair. Toma posição, te posiciona. E eu sabia disso. Mas, mais uma vez, por eu achar que Deus tinha que fazer o que eu queria, ainda não tinha essa maturidade, não tinha passado no processo, eu tive que passar novamente por isso, até que eu aprendesse que Deus não era esse Deus. Por incrível que pareça, eu estava vivendo um tempo extraordinário com Deus, mas ainda não tinha o total conhecimento de quem Ele era. Ainda faltava muito ainda sobre isso. E eu achava que já estava tudo certo, que eu já era totalmente conhecedora de tudo. Que interessante, né? Imaginar que Deus, ele as palavras talvez não seja adequada, talvez ali o nosso serviçal, talvez o nosso ali, amuleto, empregado, isso alguma mesmo. Coisa por essa linha. Sim. Né? Ele tinha que fazer. Infelizmente ainda hoje a gente vê muita gente pensando assim, servindo a Deus dessa maneira, né? Mas vamos continuar um pouquinho, muito interessante a tua história. E na parte ali da droga, você teve alguma coisa que você, digamos assim, se aprofundou, o álcool, teve alguma droga? Como é que foi a tua experiência com droga? Sim, então, daí quando eu saí da igreja nessa época, consciente de que eu estava fazendo a coisa errada, porque assim, eu era envolvida num relacionamento onde eu sempre queria que a pessoa que estivesse comigo no momento ali servisse a Deus comigo, fosse para a igreja, nós fôssemos uma família que servia a Deus, mas só que
por eu escolher as pessoas erradas, não dava certo. E Deus sempre me avisava, não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é essa pessoa, não é essa hora, não é assim. Deus sempre me orientando. Mas eu falo, não, Deus tem que ser assim. O Senhor pode fazer se o Senhor quiser. Mas Deus não queria, era eu que queria. Eu achava que por eu querer, Deus tinha que fazer. E Deus falou, não é do teu jeito, é do meu jeito. Olha e eu não só. entendia isso. Né? Não entendia e não aceitava. Inclusive, eu era uma filha rebelde e mimada. Mesmo? Aham, com Deus. Rebelde e mimada. Tinha que ser do meu jeito. Será que aquilo que você falou ali minutos atrás, talvez pela figura dos avós, que Sim. sempre diziam sim, Exatamente. e raramente tinham não. Isso. Eu acho que nem tinha não, pastor. Meu avô era uma pessoa que tudo que eu queria ele fazia. Era assim. Tudo. Sabe aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Sim. Algo que ele falava não, mas pela minha insistência, Ele no cedia. final ele cedia. Então eu achava que com Deus era da mesma forma. Olha só, que entendeu? interessante. Totalmente errado. Achava que com Deus era assim. Me insistia, Deus ia fazer. Mas que com Deus não é assim. Olha. Né? Com Deus não é assim. Até porque Deus não vai fazer nada que vá prejudicar o filho dele. Sim. Né? Deus é um Deus de amor. Às vezes, nós pais, nós erramos só para agradar os nossos filhos. Né? Acabamos cedendo algo que sabemos que vai prejudicar. Vou dar um exemplo simples, pastor. Uma criança comer um chocolate. Um chocolatinho tudo bem, mas daí ele pede 1, pede 2, pede 3. Para você não frustrar ele, você dá. Mas você sabe que aquilo pode fazer mal para ele. É excesso de açúcar. Gordura. Entendeu? Sim, então sim. eu achava que... E a gente acaba, como pai, errando, falhando, porque nós somos seres humanos. Mas Deus não, ele não erra, ele não falha. E se é não, é não. E se ele sabe que ia me prejudicar lá na frente. Só que eu não tinha esse entendimento, né, sobre Deus. Eu achava que não, ele vai fazer. E aí, por isso, eu saí da igreja. Porque eu queria que Deus fizesse algo... Saiu frustrada? Frustrada na minha vida e ele não fez. Eu falei, Deus, então já que o senhor não quer fazer, eu totalmente... desprovida de sabedoria, de maturidade. Falei, então eu vou viver minha vida lá fora, do meu jeitinho. E tipo assim, se eu ficar pra lá, eu fico pra cá. Entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Mal eu sabia o que ia me esperar lá na frente por conta dessa decisão errada. Dessa escolha errada, pastor. Meu Deus do Sabe? céu. E daí eu voltei pra igreja. Aí foi na época que foi a pior época da minha vida. Ali foi a pior época, né? Porque daí foi na época que eu conheci as drogas, né? Saí da igreja por um certo relacionamento, onde não era ali, né, de Deus pra minha vida, mas eu insisti. E devido a esse relacionamento, eu conheci o mundo das drogas, Puxa né? vida. Conheci o mundo das drogas. Bebida eu já tinha conhecido desde novinha. Mas droga eu fui conhecer ali naquele momento, né? E eu acho interessante que a palavra de Deus fala, né? Que quando você sai, quando você entra, o Senhor limpa a casa, arruma e fica tudo bonitinho. O Espírito Santo habita ali, mora ali. E quando você sai, os espíritos malignos e imundos voltam e vejam a casa vazia e limpa e vão chamar mais outros para habitar lá. Foi o que aconteceu comigo mesmo na vida real. Nossa. Entendeu? Olha Eu só. vivi isso, né? Eu posso falar que eu vivi isso mesmo. A tua segunda saída foi Foi pior do que a primeira. Foi essa, onde as coisas se tornaram muito pior, que nem fala realmente na palavra de Deus. Aquilo que eu nunca pensei em fazer, eu acabei fazendo. Que foi o uso das drogas, né? E com o passar do tempo, eu já conheci cada vez uma droga diferente e as coisas iam se aprofundando mais. Né? Aquilo que eu abominava, eu passei a ser. Um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. Entendeu? O meu pai teve problema com droga a vida toda. Meu pai era dependente químico. Então, por esse motivo, eu abominava as drogas. Eu achava aquilo nojento, eu achava aquilo horroroso. Por conta do que eu vi na vida da minha mãe, o que meu pai fez na nossa família, na minha vida, na vida das minhas irmãs, da minha mãe, por conta da droga. Então eu abominava, eu amava o meu pai, mas eu abominava essa prática. Mas um certo dia eu me encontrei fazendo essa prática. Puxa entendeu? vida. Aquilo que eu abominava, né? Eu acabei trouxe pra tua vida. Trazendo pra minha vida. Então eu conheci cocaína, conheci maconha, né? Álcool e ainda um pouquinho de crack. Nossa. Mas o Senhor não permitiu se estender. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor teve misericórdia de mim antes de que aquilo virasse algo muito mais grave na minha vida. Uma dependência. Que foi só um conhecimento, não houve dependência. Mas houve um conhecimento. Olha nessa só. saída da igreja, nesse tempo onde ali eu dei permissão para que o inimigo viesse e bagunçasse ali toda a minha estrutura, a minha vida, o meu ser ali. E daí o processo de libertação, álcool e drogas, que a gente tem muitos irmãos, né, entre nós que passaram situações assim, e alguns nós, assim, como você falou, é um processo, né? Às vezes demorado, né? Nem
todos conseguem Isso. passar por esse processo. Infelizmente, alguns ainda voltam atrás, Sim. tem as suas recaídas, né? Sim. Como é que foi? Conta o pessoal que está nos assistindo, como é que foi a tua libertação? Como é que foi esse processo, né? Como que Deus fez para te trazer hoje a Josiana Santos, que a gente chama de Josi, a Josi que eu tô vendo aqui agora. Como é que foi esse processo? Sim, aí então nessa época, foi na época que eu me envolvi com meu marido hoje, né? Na época em que eu tava muito perdida ali. Não que ele fosse o culpado, não, ele não tem nada a ver com isso. Lá em Belém ainda. Então eu fui morar na casa da mãe dele. Ele é de Belém Ele é também? de Belém do Pará. Olha só. E eu era muito amiga da mãe dele, né? Eu fui morar lá, né? E me envolvi com ele. E aí nós passamos nós dois, usar droga juntos. Meu né? Deus! Porque ele fumava maconha só. Mas daí a gente conheceu junto essas coisas e foi... O crack, ele nunca experimentou nada. Já fui eu que já fui Glória a atrevida, Deus, né? Devido às minhas amizades ali, né? E aí foi que a gente se conheceu e ficou ali nesse tempo bem difícil para nós dois. E aí a mãe dele, né, falou, vamos para Curitiba? Vamos para Curitiba, que o irmão dela mora aqui, né? O meu familiar mora lá e falou que é uma terra muito boa para trabalhar, né? Quem quer mudar de vida, né? Se a gente tiver disposição e vontade, a gente muda de vida, porque lá tem muita oportunidade de trabalho. Daí eu falei, vamos, né? Eu morava só eu e o meu vozinho, né? Que era esse que é meu pai, que foi tudo para mim, que já tá em Jesus agora, eu creio. E daí eu vim, né? Vim com ela, vim com meu esposo. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu ainda fiquei, assim, mais ou menos, não chegou a um ano, mas quase um ano nessa vida, né? De droga, de bebida, né? Eu e o meu esposo. Mas daí teve um dia que foi, eu lembro como se fosse hoje, foi o meu aniversário, meu aniversário, o único aniversário que eu passei aqui longe de Jesus. Foi meu aniversário e nesse dia eu bebi bastante, usei droga, fiz muitas coisas que não deveria. Mas aí quando eu fui pra casa, no dia seguinte, eu lembro que eu acordei e eu entrei no banheiro pra tomar um banho e eu me senti suja, imunda, triste. E eu ouvia a voz do Espírito Santo falar assim, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que você veio ao mundo. O que você está fazendo com a tua vida? Só que eu não identificava que era a voz do Espírito Santo, porque eu já tinha perdido aquele envolvimento, aquele relacionamento, aquele contato com ele, mas na minha mente eu ouvia essa voz. Falava, né? O que você está fazendo da tua vida? E aquilo me causou uma dor e uma tristeza tão profunda, que realmente eu olhei para o meu estado, eu falei, realmente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma história, eu tenho uma profissão. Falei, não quero mais essa vida para mim. E ali, naquele momento, eu chorei muito e tomei uma decisão que eu voltaria para Jesus. Sozinha no banheiro. O Espírito Santo falando. Me convencendo ali daquele estado no qual eu me encontrava. Que coisa Isso linda. Após uma noitada de bagunça. De bagunça. Meu Deus. Isso foi numa segunda-feira. E eu lembro que nesse dia, após esse banho, eu descansei. E à noite, eu fui na igreja. Sozinha. O meu esposo foi trabalhar e eu fui na igreja sozinha. Mas o teu esposo permanecia? Permanecia. Ele nem sabia da minha decisão, não falei nada, foi só minha. Fui na igreja, chegou lá, estava tendo um culto. Né? E aí eles fizeram o apelo, né? A pastora ali fez o apelo e eu falei que eu queria me reconciliar com o Senhor. Fui lá na frente, me reconciliei. E pastor, foi tão maravilhoso, sabe? Eu acho isso tão lindo essa parte, porque eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo lá atrás, né? Então, nesse mesmo dia, quando eu me reconciliei com o Senhor, no momento da ministração, eu lembro que eu me entreguei de uma forma ali tão assim, eu estava tão apavorada por Jesus para voltar, que eu lembro que eu comecei a orar, fechei meus olhos e comecei a orar e clamar pelo Senhor. E no mesmo momento, eu consegui voltar a falar em línguas. O foi dom que restaurada foi restaurada pelo Espírito Santo. Eu achei assim, na época, perdi, não tenho mais esse contato. Mas não, o Senhor restaura, Ele renova, Ele faz tudo novo. Né? E eu tive essa experiência, eu fiquei maravilhada, porque eu pensei assim, Ele não me tirou aquilo que Ele me deu, né? Então, por mais que eu tivesse ido no caminho errado, o Senhor, Ele não é um pai que dá e toma, não. Né? Ele quer restaurar, ele quer transformar novamente. Ele quer transformar, Ele quer consertar aquilo que a gente fez de errado. Ele nos dá a oportunidade de começar tudo de novo. Enquanto a vida é esperança, né, mano? Isso, e foi o que aconteceu comigo, né? Tem essa passagem na Bíblia que fala que há esperança para a árvore que foi cortada, e foi o meu caso, né? E ali eu comecei a voltar a minha vida com Jesus. Meu esposo não. Mas pois é, isso que eu ia perguntar. E daí como é que foi chegar pra ele e falar, olha, Elton... essa parte foi difícil. Voltei a ser crente, como é que foi? Essa parte foi difícil, foi mais um testemunho, porque ele não queria.
né? Ele é mais novo do que eu, então ele estava na flor da idade de achar que agora eu moro sozinho, agora eu mando em mim, agora eu tenho a minha casa, eu faço o que eu quero. Então, para ele era prazeroso viver dessa forma. E eu falei para ele, ó, eu voltei para Jesus e eu impus, e você vai também. Gente. Você vai conhecer Jesus também. Daí ele falou, não, você quer ser crente? Eu não quero ser crente. Você vai, se você quiser, eu não vou. Não, você vai. Daí eu comecei a orar. Orar, pastor, foi uma batalha. Meu Deus. Eu orava, porque assim, quando eu tava em casa orando, de joelhos, chorando, clamando, ele tava lá fora fumando maconha. Mas eu não desisti. Meu Deus do céu. Não desisti. Eu orava. E um dia eu levei ele, consegui convencer ele de ir no culto. Ele foi, chegou lá, foi feito o apelo e ele aceitou Jesus. Ô, glória. No primeiro culto? No primeiro culto. A oração já estava... Eu orava desesperadamente e eu creio muito no poder da oração. Porque todos os meus milagres foi no poder da oração. Foi nos meus momentos ali de oração com Deus. Não que Deus estivesse fazendo só porque eu orei, mas porque a oração tem poder. Sim, né? já estava... ela orou, vou fazer. Não. É que a oração tem poder, tem os seus mistérios, Glória seus milagres. Né? E aí meu marido veio para Jesus e nós começamos a servir a Jesus junto. E aí veio a questão do casamento, né? Veio a questão do casamento, porque daí, pelo fato de nós já sermos conhecedores ali de algumas coisas que o Senhor estava se revelando para nós entendíamos que não podíamos viver na fornicação. Tínhamos que casar. E daí nós sentamos, eu falei para ele, ó, você quer casar? E aí então foi a parte que ele foi conhecer que eu não poderia ter filhos, porque eu não tinha falado nunca para ele sobre isso. E ele não tinha filhos, né? Olha então só. era algo meu, só meu, que eu não falava pra ninguém. Olha pra ninguém. só. Não expunha, não falava nada. Era eu e Deus. Porque no fundo, eu cria que o Senhor poderia fazer milagres. Porque aquilo era uma palavra de homens. Mas você também temia a reação dele também. Sim, por isso eu sentei e conversei com ele. Falei, aí vamos casar? Vamos. Eu falei, mas antes nós precisamos conversar muitas coisas. E eu marquei, né, da gente se encontrar no local fora de casa. Nós se encontramos no devido local e eu coloquei tudo pra ele sobre mim, tudo que ele sabia, que ele precisava saber, que ele não sabia, e a mesma coisa ele. Olha Colocamos só. ali antes de tomar a decisão se realmente era aquilo que a gente queria. Né? Eu senti de ter essa conversa com ele. E então eu abri todo o meu coração, a minha vida, coisas que ele não sabia, inclusive isso. Eu falei, ó, talvez eu não possa te dar filhos, porque pelo homem eu não posso mais. Mas eu creio que Deus pode fazer um milagre. Tá tudo bem pra você? Tá certo? Você aceita casar dessa forma? Se eu não puder te dar filhos? Ele falou, não, tá tudo bem. Olha ele só. falou assim, se a gente tiver filho, nós vamos fazer cruzeiro, vamos passear, vamos pro iate. Eu falei, então tá bom. Ah, maravilha. E aí começou a nossa luta, pastor. Porque daí nós começamos a nossa vida, só que chegou um tempo depois do casamento que ele falou, quero ter filho. Começou a brotar nele desejo. Sim, porque ele via nossos amigos, vizinhos, familiares, sendo pai, tendo filho, e aí ele começou a ter esse desejo. E eu falei, Deus, e agora? Agora é o Senhor, não é mais comigo. E como é que foi o processo desse milagre? Como é que foi? Foi um outro milagre, processo, né? Pastor. Foi um processo, porque daí nós começamos a orar, né? Orar e aí, pastor... No propósito. A orar junto, vamos Importância. orar. E nós acordávamos pela madrugada e orávamos. E, pastor, por incrível que pareça, é um processo, a nossa vida com Deus é um processo tão extenso que requer muita maturidade. Requer muito conhecimento de quem Deus é. Porque até então que você não conheça quem Deus é, você vai sempre achar que Deus é o Deus que você cria, que você imagina. Né? E eu já contei aqui vários processos que eu tive com Deus, e ainda assim eu ainda não tinha conhecido realmente quem Deus era. Porque eu ainda achava assim, Deus, eu quero ter o filho e o Senhor vai me abençoar. Eu achava assim, o Senhor vai. Entrava a fé, mas entrava o meu querer. Se eu tinha que fazer, Mas eu continuei exigindo de Deus um milagre. Exatamente, eu continuei naquela mesma tecla. Eu não tinha passado essa prova com Deus, entendeu? Então eu pensava assim, não, eu sirvo a Deus, eu creio no poder de Deus e Deus vai fazer, né? E era uma fé, mas acompanhada de uma exigência. O pastor colocou bem colocado. Era isso, entendeu? Então eu comecei a orar e nada acontecia. E aí eu fui começando a ficar frustrada com Deus de novo. Meu Deus. De novo eu fui ficando frustrada com Meu Deus. Deus. Aí chegou um ponto de rebeldia, aí eu já me sentia que eu já estava, mas eu estava voltando para Jesus, né? Então eu já sentia que eu já estava de novo firme. Chegou um tempo de meninice e rebeldia que eu falei assim, Deus, o Senhor não me ama, não? Porque todo mundo o Senhor abençoa, todo mundo tá grávida, fulano tá grávida, ciclano. Comecei a fazer comparação. Olha Ciclana tá grávida e eu? Quando é que vai chegar a minha vez? Por que o Senhor não pode me dar filhos?
Porque eu sou tão errada assim, o que eu tô fazendo que não pode acontecer? Aí comecei a vir com rebeldia no meu tratar com Deus, né? Mas ainda assim, indo pra igreja, orando. E aí um belo dia eu fui na igreja, onde eu me reconciliei, e a pastora que estava ministrando a palavra, eu estava lá atrás com minha esposa, e a pastora que estava ministrando a palavra direcionou a mim, lá de cima do púlpito, estava bem no final da fileira, uma igreja bem grande, e eu lembro que eu estava com uma blusa vermelha, e ela falou, essa moça de vermelho aí atrás, o Senhor está te curando. Ela falou essas palavras. O Senhor está te curando. Aí ela falou, o Senhor está curando teus ovários, tua trompa, tua bexiga, o Senhor está fazendo uma cura muito grande. Falou diretamente onde estava o problema. E ela não me conhecia. Não sei te conhecer. Isso é Deus, não me conhecia, o próprio Deus. Conhece. Então, e essas coisas que me surpreendem de Deus, porque daí eu penso, ele tá me ouvindo. Ele me ouve, ele sabe a minha causa. Porque eu não contei. Como é que a pessoa vai saber que eu tô passando, que eu preciso dessa cura, desse problema, se só Deus sabe, né? Ninguém sabia. E aí foi que eu falei, Deus tá me ouvindo. Aí eu já fiquei, né, feliz. Mas foi um processo. Demorou. Então teve a cura, teve o casamento, né? Que nem eu falei. Depois foi se passando. Depois passo a passo. Passo a né? passo. O casamento é algo que tá banalizado hoje, né? Hoje é algo que tá banalizado, né, Josi? Antigamente se falava, vamos fazer um test drive, eu acho que hoje nem isso é mais, né? O pessoal já se junta e parte com um monte de coisa, né? Exatamente. E o casamento é algo de Deus. Você que está nos ouvindo, vê bem, presta bem atenção ao testemunho da serva do Senhor. É um testemunho forte, impactante. E a importância do casamento, né? Se você que está nos ouvindo, você não é casado, converse com seu companheiro ou sua companheira. Reflita sobre isso. O casamento é algo instituído por Deus, né? Ah, mas pastor, o que me importa de lá, senão o papel importa? Você vai dar legalidade no mundo dos homens, isso, né? Para algo que você fez. E a Bíblia diz que quando a gente liga uma coisa na terra, é ligada no céu, né? Exatamente. Mas maravilha. Aí o casamento legalizou. Isso, foi passo a passo, tudo certinho, porque com Deus é tudo certinho, né? Não é meio termo, ou é ou não é, assim sim ou não, não. Não tem gambiarra com Deus, é tudo certinho, né? Então casei, e nós começamos a orar e buscar, e aí um belo dia nós decidimos ir fazer os exames para ter ali em papel o diagnóstico novamente, para ver se não tinha acontecido um milagre, ou se não tinha tido um erro médico, alguma coisa. Certo. Nós vamos investigar mais a fundo, né? Ninguém sabia, só eu e ele. Aí já não era mais só eu, era eu e ele, já uma só carne, ele participando de tudo que era meu antes, só meu segredo, né? Passei pra ele, os familiares dele não sabiam, os meus também não, né? Era só nós dois. E daí nós fomos mais a fundo, procuramos um especialista, um médico. E eu lembro, pastor, que foi muito interessante que ele falou assim pra mim, o profissional de saúde. Eu fiz os exames necessários ali e tudo. E ele tinha uma caneta em mãos, e eu e o outro estava de um lado da mesa, ele do outro, e ele falou assim, você está vendo essa caneta? Aí eu falei, tô. Ele falou, então, essa caneta, ela representa uma ponte. Ele falou, então, a tua ponte, ela quebrou. Daí ele jogou a caneta assim. E aquilo ficou muito na minha mente ali, naquele momento, no meu coração. Aquela didática que ele usou. Ele falou, a ponte quebrou. Não há possibilidade nenhuma de você ter filho pelos métodos naturais, normais. O médico não há. disse... Pra mim, com pro todas Elton, as letras. cortou toda. Não tem possibilidade. Não tem possibilidade. Ele falou, não há essa possibilidade. Ele falou, devido a essas doenças, devido a esse diagnóstico, esse quadro, tinha não tem possibilidade. Também, né? Tinha a cirurgia, ou seja, tinha uma trompa. E essa única trompa estava obstruída. Ou seja, como se ela tivesse bloqueada. Cortada, que nem ele falou, quebrada. Então não tinha a possibilidade dos espermatozoides se encontrarem com o óvulo naturalmente ter a fecundação, né? Então ele deu para nós ali a possibilidade de uma inseminação in vitro. Só que as nossas condições financeiras não tinha como, não existia essa possibilidade aos nossos olhos, né? E nem era a minha vontade, porque eu queria que acontecesse da vontade de Deus naturalmente, né? Eu achava que se eu fizesse isso, de algum fato eu estaria ali sendo mais uma vez querendo passar por cima da vontade de Deus. Fazendo a tua vontade, a minha vontade. E não a de Deus. Então, daí eu lembro que a gente tinha um Uno na época, um carrinho, e o outro falou, vamos vender o Uno, vamos fazer? Eu falei, não. Se acontecer, vai ser pela forma natural de Deus, um milagre. Se não...
não vai acontecer. E daí nós passamos a orar, tudinho, e nada acontecia. Aí eu fui fazer outros exames, inclusive que deu que eu tinha miomas, né? Aí comecei a passar por um outro processo, onde eu tinha muito sangramento, tinha muitas dores, devido a esse mioma todo mês. Quando vinha ali o tempo da mulher, de menstruação, eu passava por esse processo, ia parar no hospital, né? E aí um dia eu lembro que eu falei assim pro Elton, eu vou tomar anticoncepcional. Eu vou tomar medicação, que é pra eu não ter esse momento de menstruação e eu parar de sentir essas dores e sofrimento, porque eu não engravido. Sim. Então, se não vai haver gravidez, também não há necessidade de passar esse momento de sofrimento. Certo, tá tudo bem pra você? Porque até então eu não fazia isso com a esperança de engravidar. Sim. Se eu tomasse o anticoncepcional, eu mesmo estaria evitando aquilo, né? E aí o Otto falou, tá tudo bem. E eu já tava aqui na Igreja Deus Forte. Ah, é? Já era nessa? Já era aqui. E aí eu fui um dia no médico, à tarde, pastor, numa quarta-feira à tarde, essa parte foi muito interessante, muito legal, que daí eu passei no médico, ele me deu a receitinha do anticoncepcional, que eu iria tomar, não ia mais menstruar, não ia ter mais essas dores, mas também não ia ter a possibilidade de engravidar naturalmente. E aí eu vim pro culto à noite, com aquela receita. Ele me deu a receita, eu guardei e vim pro culto. E quando eu cheguei no culto, tinha um missionário que estava ministrando a palavra nesse dia, né? E eu me lembro até hoje que a palavra que ele estava ministrando na hora era sobre o vaso do oleiro, sobre a casa do oleiro, né? E aí ele estava ministrando a palavra e o Espírito Santo falava muito profundo comigo através da vida dele ali. Eu lá no banco sentada e ele falando e eu sentia assim, aquilo é como se o coração acelerava. Eu sentia que era para mim. A palavra sendo ministrada para toda a igreja, mas eu sentia como se fosse aqui, eu e o Senhor falando. Vindo diretamente pro meu coração, sentia assim, o meu coração pulsar e aquele poder, assim, um tremor no meu corpo, nas minhas entranhas. Eu falei, Deus tá falando comigo. E aí eu lembro que ele desceu daquele púlpito, veio à minha direção, né, e falou assim, não põe a mão naquilo que Deus tá fazendo. Aí na hora eu captei. Olha só. Na hora eu entendi. Porque eu tinha acabado de vir do médico e de querer tomar a decisão de tomar o anticoncepcional, então eu ia atrapalhar os planos de Deus, onde o Senhor já estava trabalhando. Olha só. E mais uma vez o Senhor falou comigo, não ponha a mão naquilo que Deus está fazendo. E na hora eu entendi. Que não era para tomar. Que não era para tomar, porque o Senhor estava trabalhando, né? E daí eu fui para casa nesse dia, orei ao Senhor. Só que ele falou assim, ó, daqui a alguns dias, ele falou, daqui a alguns dias, o Senhor vai fazer o desejo do teu coração, aquilo que deseja o teu coração. Aí eu fiquei super animada. Meu Deus, eu vou engravidar, o Senhor vai fazer. Só que um dia para Deus é diferente do nosso. Do Cronos, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Exatamente. Eu achei que era o mês seguinte. Até eu já comentando com os irmãos sobre esse assunto do tempo, porque o nosso tempo aqui é muito pequeno na Terra, né? Sim. Nosso tempo aqui é muito pequeno. Então, por isso que a gente talvez daí que venha essa nossa ansiedade de ter as coisas, porque o nosso tempo é limitado. Correto. Né? Deus já não tem esse problema. Não. Né? Ele tem a eternidade dele em favor dele, né? Exato. O tempo é diferente, né? Sim. E isso é o conhecimento de Deus, né, pastor? Quando você tem esse conhecimento de Deus, talvez você fique mais seguro daquilo que o Senhor faz. E isso que o Senhor falou é muito interessante, porque eu colocava todas essas coisas em pauta. Eu já tô com tanta idade, o tempo tá passando, entendeu? E mais a doença. Então eu colocava todas as impossibilidades ali, inclusive o tempo. Né? No tempo. E aí ele falou isso, daqui a alguns dias o Senhor vai fazer aquilo que deseja o teu coração. E para mim esses uns dias já era o mês que vinha, o mês seguinte, né? Só que se passou 2 anos para que essa promessa se cumprisse. Esses dias foram 2 anos. Foram 2 anos que foi um tratar de Deus ali muito grande na minha vida. Tá vendo, querido? Se Deus falou para você, tenha calma, tenha paciência, confie, porque Deus vai fazer, né? Vai, no tempo dele. Tempo dele, não é no nosso tempo. E aí se passou esse tempo, né? Então, tipo assim, eu fiquei uma pessoa ansiosa, né? Porque eu falava, já, Deus? Já tá na hora? Já chegou? E ficava todo o tempo ali incomodando Deus. Entendeu? A gente já chegou, Deus? Já? Agora? E o Elton, como é que tava? Tranquilo. O Elton é super tranquilo. Tranquilo, ele não tava nessa não, se Deus fala, ele espera o tempo de Deus, ele já é mais... Deus falou, tá tudo bem. E eu não, eu já mais acelerada, mas ansiosa. Que bom, né? Se ele tivesse acelerado, aí ia sair faísca daí. Ia. Então, nós dois é algo muito equilibrado. O que falta em mim tem nele, o que tem nele, entendeu? A gente consegue se ajudar sobre isso, né? E aí foi um dia que eu, nessa minha ansiosidade, de Deus já chegou, já tá na hora, ainda não. Aí um dia eu fui e orei, pra eu não ter mais nenhum problema com Deus, de continuar sendo
filha mimada e cheia de vontades e rebelde, eu entrei no meu quarto, ajoelhei, porque eu via as pessoas engravidar ao meu redor, amigos, familiares, e aí eu falava... Isso mexia com você. Isso, e eu não queria ser mais rebelde e nem exigente, né? Eu já estava entendendo que era conforme o querer, a vontade de Deus e que ela é boa, agradável e perfeita. Eu queria não só entender, mas viver, entrar nisso que a Bíblia estava me falando, né? E eu falei, não vou mais ser essa pessoa. Eu entrei no quarto, fechei a porta e falei, Deus, é o seguinte... Desse jeito, né? Eu sou muito verdadeira com Deus nas minhas palavras. Eu falei, eu não vou mais incomodar. Se o Senhor quiser, tá tudo bem. Se o Senhor não quiser, tá tudo bem também. Eu entreguei aquilo pro Senhor. Descansei. Falei, tá tudo bem, Deus, tá tudo bem. Porque a minha felicidade não vem de ter filhos novamente, né? A minha felicidade vem do que o Senhor já fez. A minha salvação, o meu casamento, a minha restauração. Se eu me aceitar de novo na família, aí tá me virado renovar. de chave, né? Descansar em Esse foi, Deus. exatamente. Liberou, não é mais como eu quero, Senhor, Isso, agora é como tu queres. Exatamente. Então, quando eu fizer essa oração, com fé, com o coração aberto mesmo, sem nenhum tipo de oposição, deu certo. Olha aí só. eu falei isso pra Deus, entreguei pro Senhor, e dali eu saí revigorada, leve, sossegada, tranquila, em paz. Glória a em Deus. paz com Deus, pastor, Glória a em Deus. paz. Antes eu brigava com Deus. E daquele momento eu saí em paz com Deus. Olha só. Eu falei, a tua vontade não é a minha. Eu preciso aprender, entender e viver isso. Né? Então ali eu alcancei uma maturidade de Deus naquele Glória a momento Deus, ali. que lindo. Né? E foi algo assim sobrenatural na minha vida, porque daí eu soube esperar o tempo de Deus, e se não acontecesse também estava tudo bem. E dali pra frente nunca mais eu incomodei Deus. Olha aí só. comecei a vir nas orações aqui, né? Que são as terça-feiras, os Sim, cultos de o orações. culto de oração. E depois de bastante tempo, aí acho que a gente se passou até um ano sobre isso, um dia eu vim orar e eu falei pra Deus. De repente, veio na minha mente essa vontade, esse desejo, e eu falei, Deus, lembra daquele sonho? Aquela vontade, aquele desejo de ser mãe novamente? Então, se o Senhor ainda quiser, tô aqui. Eis-me aqui, né? Mas se não, tá tudo bem. E foi tão legal e tão profundo que daí Deus me levou numa palavra, né? Falou ali, o Espírito Santo falou comigo, Salmos 37, né? E daí eu fui lá, inclusive eu até deixei aqui, que é pra mim falar, sim, né? Sim, Deus claro, falou fica comigo. à vontade, irmã. Salmos 37, 4 e 5. E o Senhor falou muito profundo no meu coração. Salmo 37, 4 e 5. E na mesma hora eu fui lá, abri minha Bíblia e a palavra era essa. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Daí eu falei, opa, é uma palavra positiva, né? Quem deleita-te ali pra você foi o descanso. Descansa, exatamente. Entrega pra Continua descansando. Não precisa mudar o que você já tá fazendo. E daí eu fui ler o 5, né? E daí, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e tudo ele fará. Olha só. Daí eu já tava querendo viver isso. Já tinha falado pra Deus que era isso que eu realmente queria viver. Descansar, confiar, né? Entregar tudo pro Senhor. E Ele só confirmou aquilo que eu já tava fazendo. Só basta isso. Fique sossegadinha que vai acontecer. E aí foi o que aconteceu. Foi se passando os tempos. Aí veio essa palavra. Eu achei uma palavra positiva. Fiquei feliz. Fui pra casa. E aí as coisas foram acontecendo ao favor de que o Senhor foi me mostrando que iria acontecer. Um belo dia eu sonhei. Tava dormindo. Eu sonhei com um sapatinho rosa. Que eu abri meu guarda-roupa e tinha um sapatinho rosa de bebê. Rosa. E isso foi muito legal. Porque Deus foi me detalhando. Porque daí eu acordei. E eu falei pro Elton, amor, nós vamos ter um filho. Daí ele falou, sério? Eu falei, sim, o Senhor me mostrou em sonho. E vai ser uma menina, falei pra ele. Daí ele ficou assim, não sei se ele acreditou ou não, mas eu tomei posse daquele sonho como uma revelação de Deus, Deus me mostrando algo, né? E foi passando os tempos, e chegou o dia que eu precisava, que eu queria, que eu sonhei, que eu ansiava do Senhor me abençoar, né? Que foi o dia em que eu fui fazer o teste de gravidez, por conta que a minha menstruação atrasou, né? E deu positivo. Olha e eu só. tava grávida. E depois de 2 anos de todo esse processo, do dia que eu recebi ali a palavra do missionário, de Deus usando ele, falando comigo, passou-se 2 anos até que foi concretizado. De 2 anos, né? 1 ano você ficou brigando com Deus. Aí ao fim de 1 ano você descansou em Deus. Isso, exatamente. Foi aí desse mais jeitinho. 1 ano pra Deus completar. Pra Deus completar. E você a tinha obra. o diagnóstico do médico. Tinha, inclusive eu tenho em casa, né? Tem eu ainda. tenho todo o diagnóstico, eu tenho ultrassom, eu tenho exame, onde é um diagnóstico preciso médico de infertilidade. Olha só. Né? De infertilidade, onde não haveria realmente pelos médicos, pelos olhos humanos, Não a tinha possibilidade nenhuma de eu gerar novamente um fruto, e não tinha. Eu me lembro até hoje, quando você contou no culto, né? Esse testemunho, eu me lembro sim, desse dia.
Mas para quem está nos assistindo, e daí como é que foi o decorrer da tua gravidez? Foi tranquilo? Como é que foi? Então, foi tranquilo, assim, pela questão de eu já tá com a idade mais avançada, né? Que até isso, como eu falei, né? Pra mim, é porque pela ciência tem uma idade onde você tem uma gravidez mais tranquila e tem uma idade onde você pode risco, ter né? outros tipos de risco, né? Devido à idade, devido, né? Então, foi tranquila pelo fato de... Foi tudo bem, não tive intercorrências onde eu tive que parar em hospital. Mas daí, pelo fato de eu realmente, talvez não ter... cuidado da forma correta. Eu tive só um diabetes ali, gestacional, mas foi tudo muito controlado, fiz as medicações, não trouxe problemas para minha bebê no nascimento dela e nem para mim durante a gestação, né? Eu fiz uso de medicação, controlei, cuidei e a minha filha nasceu perfeita, né? Tudo na perfeição do Senhor. Você trouxe fotos dela hoje ou não? Não trouxe. Não tem problema. Não, Depois não. Quem quiser te segue lá. Eu acho que talvez tenha algumas fotos assim do nascimento, algumas coisas aí. Eu me lembro da tua a Maitê, né? A Maitê, a segunda filha. Maitê. Quantos aninhos ela tá agora? Ela tá com 2. Com 2, né? 2 aninhos. Me lembro dela no retiro, né? No retiro sim. lá na chácara, ela toda alegre, caminhando pra lá, tudo sadia, linda ela, né? E ó, pastor, eu lembro que quando eu queria engravidar, eu falava assim pra Deus que o fato de eu querer engravidar não era só pra eu dar um filho pro meu esposo ou ter um filho no casamento. Era porque eu queria realmente fazer diferente do que eu não fiz na minha primeira oportunidade. Entendeu? Tipo assim, como eu não tinha maturidade, não tinha responsabilidade, não tinha nada dessas coisas, então eu senti que eu não tinha sido a mãe que eu queria ter sido na vida da minha primeira filha. Então eu queria ter a oportunidade de fazer tudo diferente. De fazer diferente, né? Com algo que Deus, que veio de Deus, que um filho é de Deus. Ninguém pode dar a não ser ele, né? A vida, só ele dá, só ele tira. Então era algo muito precioso. Então, como eu não tive oportunidade, eu tive a oportunidade, mas não sabia fazer, na questão da Dayana, pelo fato da idade e outras coisas ali, eu queria fazer diferente com a Maitê, né? Então eu falava, Deus, eu quero criar um filho para tua glória, eu quero que eu tenha a oportunidade de apresentar Deus, de fazer tudo diferente, né? E eu falava isso para Deus, e no entanto que quando Deus me deu a Maitê hoje, né, eu sempre falo pro Elton com total fé, né, que ela veio para a glória de Deus. Não foi só para dizer, a Josi orou e eu vou fazer a vontade dela, não. Foi porque o Senhor me deu a oportunidade de glorificar ele com a vida da Maitê. Amém. Né? Num tudo, num testemunho, na criação, né? Que eu vou criar, eu crio a Maitê nos princípios bíblicos. Não sei daqui pra frente, futuramente, como vai ser, porque a gente não tem total certeza, né, pastor, de um dia os filhos quererem ou não. Mas a nossa parte, como diz a palavra de Deus em Provérbios, né? Ensina o caminho onde ele deve andar para quando cresça não se desvia, nós estamos fazendo na vida da Maitê, eu e o Elton, né? E é muito interessante que ela, com 2 aninhos de idade, ela já ora, né? Ela ama vir pra igreja, então ela já ora, ela canta a música da igreja, aprendendo. As primeiras palavras dela já tem algo de Deus ali, saindo da boca dela. Jesus, ela fala glória a Deus, aleluia, né? Que a gente ensina ela, entendeu? E na hora de dormir, ela põe as mãozinhas em posição e ela fala obrigado, papai do céu, por tudo. Amém. Glória que a gente já vai ensinando. Então, eu creio que essa é a semente que já está sendo lançada, né? E que vai gerar os frutos no momento certo. Sim, com certeza, né? Você não pode escolher a tua colheita, mas a tua semente você pode escolher. Exatamente, né? É sobre isso. O que você semeia, você vai colher. Inclusive, é maravilhoso vendo a irmã testemunhar, né? Que ela com 2 aninhos já tem ali um princípio, né? A palavra de Deus, ela foi apresentada ao Senhor, né? Sim. Conforme a nossa fé. E ao contrário de tantos lares que nós vemos, né? Que as crianças desde pequeno já são, enfim, expostas a coisas que não agradam a Deus, né? Eu tive a tristeza de uma certa ocasião, eu entrei numa casa, né? E ali tinha uma criança muito pequena, eu posso calcular que no máximo uns 2 anos, e eu presenciei ali aquela mãe chamando aquela criança de demônio, né? Que inferno, coisas assim, né? Então, foi lamentável aquela cena que eu presenciei. E também imagino que isso aconteça em muitas famílias, né? Infelizmente. Exatamente. Ao invés de nós mostrarmos Cristo como centro, como nosso Senhor, como nosso objetivo, né? Se coloca um cantor, uma cantora, uma dança, um objeto, um estilo de vida, né? E a criança vai assimilando aquilo, né?
rótulos vão sendo colocados, né? Ideologias Sim. vão sendo colocados nos pequenos hoje. Eu acho que nunca vivemos uma época em que os pequenos vêm sido tão atacados, né? De forma leviana por Satanás, através de ideologias. Né? Isso é algo assim terrível, dói de falar uma coisa dessa, maligno. Né? E temos conversado aqui no ministério com as irmãs que trabalham no Ministério Infantil, né? Para investirmos nas nossas crianças cada vez mais. Isso. E para a glória de Deus temos tido retorno. Amém. Não só das líderes do Ministério Infantil, mas a gente tem também conversado com os pais e o retorno que os pais têm dado, né? Que as crianças amam estar na escola bíblica, né? Que ela acontece geralmente às quartas e domingos aqui na igreja sede, né? Nas congregações eu nem lembro mais, que são tantas congregações e eu não me perco. Mas aqui na igreja sede onde eu estou mais é nas quartas e domingos, né? E as crianças amam estar aqui, as professoras são amadas, elas se dedicam. Então, nisso a gente cumpre, né, irmã Josi? Nós, como indivíduo, como pai e mãe, e como igreja, cumprimos a nossa missão de investir nos nossos pequenos, para que a palavra se cumpra. Exatamente. Né? Quando eles crescerem, aquela semente vai ficar. Isso. Nem sempre nós estaremos perto deles, mas a semente vai estar lá, né? E vai crescer e vai germinar. É que nem eu falei para o senhor, né, pastor, que eu tinha essa sementinha que meus avós plantaram. E glória a Deus ali, que quem está assistindo a gente até agora, você viu no começo, né? Foi plantada a semente de Deus. De Deus. Do Senhor, nosso Deus. Né? Estando no catolicismo que tem muitas imagens, muitos santos, né? O catolicismo, ele canoniza, né? Pessoas e mesmo assim ainda Deus, né? Te privilegiou. Né? Você sendo ensinada a lançar a tua fé em Deus e não num outro santo, numa outra divindade. Em Deus mesmo. Glória a Deus Criador por isso. De todas as coisas. E hoje a família tá feliz, né? Os 3. Graças a Deus. A Dayana já é adulta, A Dayana já adulta, né? Já tá vivendo a vida dela ali. Certo. E eu e o meu esposo e a Maitê ali, e né? Vivendo para a glória de Deus, buscando cada vez mais criar ela nesse caminho e manter a nossa fé firme em Jesus, a nossa caminhada com Jesus até o dia que o Senhor voltar. Glória a Deus. Que nós possamos estar lá no céu, toda a família reunida ali, adorando ao Senhor. Que é o propósito, né, pastor? O propósito que nós viemos a esse mundo, que é para glória de Deus. Amém. Para glorificar Deus. Para glorificar Deus, né? E não tem algo que seja diferente. Amém. É para a glória de Deus em tudo, né? Como também diz na palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Glória a Deus. Incluindo tudo. Tem algum material? Você deixou algum material com a produção ali? Alguma coisa? Ah, tá ali? O pessoal vai ver em casa depois? Tá certo ali. Né? Tem ali alguma... São fotos, né? Alguma coisa. Isso, tem, é só do depois ou tem do antes e depois? Eu não, é do depois, assim, no tempo com Deus, a gestação, né? Ah, tem da gestação também? O nascimento, os milagres. Os milagres, a parte dos milagres, né? A parte dos milagres. Tá certo, maravilha. Mas, Josi, agora você tem um tempo especial, acho que... Aqui, produção, aqui pra ela? Aqui? Aqui. Você tem um tempo para conversar com os nossos ouvintes, né? Você contou aqui para mim, para todos, né, esse testemunho fantástico, maravilhoso de fé. Você tem um tempo para conversar diretamente com nossos ouvintes, seja ele um esposo, uma esposa, um casal que está atravessando alguma situação assim semelhante, ou talvez que de repente tá fraco na fé, né? Que tá como você já esteve. Sim. Uma ocasião atrás, de repente tem a semente de Cristo, mas ainda tá sentindo o cheiro do mundo ainda, né? Ainda está se seduzindo para o mundo. Você tem esse tempo para conversar, para falar aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, né? Aqui, né, produção, amém? Você fica à vontade, aquilo que Deus colocar no teu coração, eu sei que isso vai falar no coração de muitas pessoas, tá bom? Presta atenção que Deus vai falar com você agora, amém? Amém. Eu quero deixar uma palavra, na verdade, né, sobre o tempo de Deus. Né? Porque todas as coisas são no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E nós temos uma dificuldade muito grande em relação a isso, de entender que as coisas são no tempo de Deus. Quando nós começamos a nossa vida com Deus, muitas das vezes nós queremos que seja no nosso tempo, achando que não tem mais tempo e cria uma ansiedade. E muitas das vezes nós acabamos ali não se firmando em Deus por não querer esperar esse tempo
que é o tempo perfeito. Então, Eclesiastes, né, vai dizer, Eclesiastes 3 vai dizer assim, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, e assim depois você leia, né, o que mais o Senhor vai falar. Então eu creio que tudo é no tempo do Senhor. Ainda que você esteja fraco na fé, ainda que você esteja começando, ou que você tenha se afastado por um tempo, ou por algum momento, que você tenha sido ferido, ou machucado, ou que algo que você esperava em Deus ainda não aconteceu, que você creia que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todo o propósito de Deus, há um tempo para isso, para que isso aconteça. E se nós tivermos fé em Deus, do que Ele vai fazer, do que Ele pode fazer, a boa vontade dEle, agradável e perfeita, há de se cumprir sobre a nossa vida, assim como se cumpriu sobre a minha vida, há de cumprir na vida das pessoas que estão ouvindo hoje esse testemunho. E para Deus não há impossível, seja uma gravidez, seja um casamento, a libertação de um familiar, seja uma porta aberta, seja sobre o teu ministério, a tua vida com Deus, seja você se firmar com Deus. Algumas pessoas têm essa dificuldade no início da caminhada, realmente não é fácil. Há renúncias, não é fácil ter renúncias, né, sobre o que diz a palavra, mas há necessidade. E é algo muito, muito satisfatório lá na frente, quando você realmente conhece, encontra esse Deus, entende o tempo dele, entende sobre o que ele pode fazer, o que ele fez na minha vida, eu creio que ele pode fazer na sua também, que pode estar passando por esse momento agora. Então, é fé, é crer, é acreditar e é entender e é conhecer esse Deus através da palavra dele, de que ele é o Deus do impossível e de que ele pode e faz todas as coisas conforme a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Maravilha. Amém. Tá aí, né? Fica com essa palavra, querido, querida, no seu coração. Irmã Josi, né? Irmã Josiana, né? A gente carinhosamente chama de Josi. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cast Forte. Né? Acredito que vocês que estão em casa vão ficar aí com mais algumas fotos, como a irmã Josi já falou, a produção vai colocar ali. Tá bom? Obrigado por você estar conosco até agora. Mas, Josi, obrigado. As portas, os microfones e câmeras aqui estarão sempre abertos para você, para teu esposo, sua família. Obrigado por compartilhar essa experiência tão fantástica que você tem com Deus, compartilhar com todos os nossos ouvintes. Tá bom? Amém, irmã Josi? Amém. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. Gente, Deus abençoe. Obrigado. Não esqueça de curtir, tá bom? Compartilhar e também de comentar. Tá bom? Nós estamos em todas as plataformas, como vocês sabem, tá bom? Aí com o dedo lá, coloca o seu like, tá bom? Para que o nosso conteúdo possa ir mais adiante. Ficamos por aqui hoje. Até semana que vem. Um beijo no coração. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. E até lá. Deus abençoe. Amém.